Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer um vídeo um pouco diferente aqui. Vamos ver se esse áudio não vai ficar tão ruim. Vou fazer dentro do carro aqui porque tem bastante ruído, né? Às vezes passa trator, passa caminhão, tem cachorro, né? E não tem como controlar o barulho dos vizinhos. Fazer um vídeo um pouco diferente hoje, falando que o como você pode se prejudicar se você não tiver atento às tecnologias que estão vindo aí, principalmente na questão da inteligência artificial, edição de vídeos. Por isso que essa geração Z já não tá querendo trabalhar num serviço braçal como a gente mais atrás ali era obrigado a fazer, né? Trabalhar em supermercado, é, empregos insalubres, né? Um pagamento, vamos dizer assim, de privada, salário mínimo, mínimo, mínimo. Quando a empresa paga o salário mínimo, ela coloca assim, o salário de sindicato. Significa que ela vai pagar o mínimo possível. Se ela pudesse te pagar menos, pagaria menos. Pela lei, ela vai te pagar aquele salário ali. E ao falar esse tipo de coisa também, eu gostaria de também comentar sobre o que está acontecendo na Europa. Não fiz nenhum script, nada. Quero ver se a gente consegue deslanchar uma ideia aqui diferente, explanar alguns assuntos assim. Ontem mesmo eu vi um vídeo que está circulando lá na Irlanda. Na verdade foi o próprio estado lá, o governo de lá que expandiu esse vídeo, né? Espalhou esse vídeo falando para as pessoas já terem um kit de sobrevivência, uma mochila com um kit de sobrevivência, né? Com água potável, kit de primeiros socorros, coisas do tipo assim, né? Algum alimento não perecível, porque aquele continente em si, ele tá à beira de, além de estar à beira de um colapso energético, eles também têm problemas com fertilidade. As pessoas de lá não têm filhos, basta você pesquisar, está diminuindo cada vez mais a população envelhece, eles estão recebendo imigrantes de outros países lá do Oriente, não vamos entrar no mérito aqui, mas a questão é que bastava assistir o jogo, por exemplo, assistir um jogo da seleção francesa, você vê ali que eles são franceses da maioria ali, né, os jogadores, mas eles não são ali, eles são descendentes de povos de outros lugares. O que significa que o francês em si não está tendo filho. A geração dele está envelhecendo e está vindo pessoas de outros países, de outras localidades, outros continentes, para suprir essa necessidade populacional deles. Enfim, voltando a falar sobre a treta ali, vamos usar essa palavra treta, né? Tá iminente ali. É uma treta iminente. E sabe quando a gente estudou na escola sobre a segunda treta mundial, quando a gente estudou sobre a treta do Vietnã, sobre até a treta do Afeganistão, via-se que usavam armamento convencional, né, tanto médio para cima, o armamento, tanques, helicópteros, aviões, o míssil balístico ali com bomba convencional, bomba incendiária, e ficava meio que por isso. Mas hoje em dia, vocês já sabem o que está acontecendo. Hoje uma treta que nem acontece lá no grande país gelado que fez a operação especial, a dita, entre aspas, operação especial lá contra o país vizinho deles lá, naquele mesmo país onde explodiu uma usina nuclear no passado, nos anos 80. Eles estão usando drones e eles já estão ali com um armamento ali nuclear preparado. E mesmo que não seja aquele tipo de bomba que vá destruir uma cidade inteira, eles têm a chamada bomba tática. Ele vai disparar ali um projétil, um míssil, que vai atingir um determinado local ali específico. Por exemplo, vamos dizer que seja um comboio, algum lugar eles descubram que tem bastante número de soldados ali, uma estação elétrica, né, uma usina de energia, eles podem usar esses projéteis ali. Mas ali aquela radiação vai se espalhar.
Vocês sabem que o que acontece lá até aconteceu na segunda treta, quando os Estados Unidos jogaram aquelas bombas. Se for lá naqueles lugares, aquelas cidades lá de Hiroshima e Nagasaki, aquela radiação ainda tá lá. Ainda tem alguma radiação ali. Pessoas que insistiram em morar naqueles lugares ali tiveram doenças horríveis, morreram com doenças bem dolorosas. Os filhos dessas pessoas nasceram com algum tipo de, digamos assim, mutação genética. E cara, depois de ver esses vídeos, na verdade não foi um vídeo só. Eu acho que eu vou deixar no final desse vídeo aqui um pedacinho do que eu assisti ontem, que o governo lá da Irlanda tá postando. Eles estão fazendo meio que num tom de brincadeira, mas a gente sabe que com brincadeira se fala até a verdade, não é? E não é legal. Infelizmente, as informações que a gente assiste, que a gente lê, não é legal. O mundo tá uma panela de pressão. Basta qualquer coisinha para que aconteça e se desencadeie uma coisa bem pior, né? E, cara, olhe para o nosso país. O deles já estão, né? Eles já estão gastando, na verdade, o que eles não têm com defesa. Já estão preparando o povo porque eles sabem que pode acontecer a qualquer momento. Apertar de botões lá no país gelado, mesmo que o país gelado receba uma contraofensiva, aqueles mísseis lá que sabe-se lá onde está, no submarino nuclear, lá no meio do gelo, lá embaixo da água, lá do gelo. Pode estar na Sibéria, numa montanha, dentro de uma cidade. Quem vai imaginar, às vezes, dentro de uma estrutura ali, eles construíram um silo e esse silo lança um projétil ali. Quem que vai saber? Não se tem. Eles sabem, tentam calcular quantas dessas armas o país gelado tem, mas eles não sabem aonde que está exatamente esses silos, entende? E pode começar a chover esses projéteis a qualquer momento na Europa. Né, qualquer coisinha que eles façam ali, a União Europeia faça alguma coisa a mais do que já está acontecendo, vai desencadear isso. Aí olhe para o nosso país aqui, que, né, o nosso país nunca entrou numa treta direta dessas tretas modernas, nunca tivemos uma invasão aqui dos tempos modernos, e a nossa infraestrutura é precária. Então, veja, a gente depende de energia hidrelétrica, por exemplo. Qualquer falha naquelas turbinas, uma seca, já fica sem energia. Eu moro aqui numa região que depende de energia hidrelétrica. Então, qualquer ataque que a gente sofra, se um dia chegar a sofrer, quantos anos vocês acham que vai levar para que tente se consertar, se conserte? Por exemplo, um pulso eletromagnético seja lançado aqui no Brasil, numa cidade grande, nessas metrópoles ali. Esses transformadores aí, eles nem são fabricados aqui no Brasil. E se esses ataques forem mais ou menos globais, os países de primeiro mundo vão ser os primeiros a ser atendidos. Então pense em quantos anos a gente vai ficar sem energia. E, cara, quem não tem um certo conhecimento de tecnologia vai ficar para trás. Eu moro num município, numa cidade pequena, no interior aqui do Paraná. Tem o seu lado negativo, tem, falta de emprego principalmente. O custo de vida não é tão barato quanto se imagina. E a única vantagem, as vantagens que você tem é que você tem acesso à água mais fácil, porque tem muitos terrenos por aí que não tem documentação, tem serras, você ainda pode cavar poço sem ainda o aval do Estado, porque ele não tem controle de toda essa área, assim, não é demarcada ali, não tem ainda um certificado, né, alguma coisa assim. Também dá para plantar. Eu aqui em casa, meu terreno aqui é 800 metros quadrados. Eu tenho uma estufa de morango. Eu planto algumas coisas também embaixo da estufa para aproveitar tanto ali fica protegido, principalmente no inverno, na questão da geada. Eu tenho algumas hortaliças, eu tenho melancia, que aqui é difícil de nascer, eu tenho mamão. Tem algumas outras frutas silvestres também que eu plantei ali por fora, que já são mais de inverno. Esse é o lado bom. O lado ruim é que economicamente você fica vulnerável, entendeu? E olha, eu tô pagando o preço por eu ter abandonado um pouco a tecnologia.
agora eu tô fazendo os vídeos aí, dando minha opinião, passando talvez um pouco de conhecimento, passando por algumas coisas, né? Alguns fatos que aconteceram na minha vida e não quero que aconteça com vocês. Lembre-se, o homem inteligente aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros, entende? Se eu já tô, se você vê um vídeo, lê sobre uma pessoa que já cometeu um erro e ela tá dizendo ali o que aconteceu, fato por fato, explicando as consequências das opções delas, e ela se teve consequências negativas, não, por que que você vai fazer a mesma coisa sabendo do caminho? Entende? Não faz sentido. E isso que é interessante, passar conhecimento um para o outro, sem ficar julgando, entende? Outra coisa, se você tem a sua opinião política, não se feche na bolha deles. Se você é uma pessoa mais de direita, veja o que a pessoa da esquerda está pensando. Se você é uma pessoa de esquerda, veja o que a pessoa da direita está falando, os grupos estão falando. Se dá para se retirar muita informação dali. Não fique preso nessas bolhas compactas assim, entende? É nessa parte que eu falo de tecnologia mais, sabe? Da tecnologia da informação. Tá tudo no teu celular, na tua mão, na palma da tua mão. O mundo tá ali. Busque esse conhecimento. É, hoje em dia, não tem como se ter mais o luxo de ter só uma fonte de renda. Tire isso da cabeça. Não tem como ter mais só uma fonte de renda. Eu refinancei meu carro, saí da empresa que eu trabalhava há 3 anos atrás, peguei um tantinho de dinheiro, refinancei meu carro, abri comércio, vendi esse comércio, comprei outro comércio, aí eu vendi também esse era mercado, vendi, comprei uma outra loja. Mesmo assim, com a loja, a minha esposa trabalha meio período. Eu fiz a minha CNHD, não estou conseguindo uma vaga de emprego porque as empresas eles querem uma experiência, né? E eu entendo, porque você transportar pessoas não é brincadeira. Já fiz a CNH e fiz também o curso especializado, né? Eu entendo o lado delas também. E vou começar a fazer outros bicos por aí, para aumentar o faturamento, porque a conta não fecha. Você pode ver, por exemplo, eu tenho esse carro, esse que eu estou gravando aqui é um Uno 2014. Quando eu comprei ele em 2018, eu conseguia manter esse carro, eu trabalhava num posto de gasolina e eu conseguia manter esse carro muito bem, abastecido sempre, suspensão em dia, documentação em dia. Agora tá difícil. Cara, o carro quebrou e para você mandar para a oficina, eu já fiz orçamento, é questão de arrumar a suspensão da frente apenas, 3.000, 3.200 reais. É um absurdo. Fazer uma troca de óleo tá cara. Você hoje em dia está trabalhando mais e levando menos para casa. Tem alguma coisa errada. Você tem que pensar sobre isso. O que você pode fazer? Infelizmente, você vai ter que acabar trabalhando mais, arrumando outros meios, né, de ganhar dinheiro e trazer o teu alimento para casa e manter o que você tem. Não faça a dívida desde que não seja necessária. Faça cursos, estude, mas não gaste com coisas desnecessárias. Infelizmente a recessão está aí, a gente está vendo que não está nada legal. Pegue o valor do real de 10 anos atrás e compare o poder do real há 10 anos atrás com agora. Pegue uma nota de 100, por exemplo. Uma nota de 100 reais há 10 anos atrás, lá em 2015, 2014, quanto que aquela nota comprava, aquele valor, e quanto que compra hoje. Quando eles começaram a emitir a nota de 200 reais, essas notas altas já são um sinal claro de que a inflação está já a patamares elevados e logo sai do controle, né? Enfim, esse vídeo já está ficando longo, é mais explanando minhas opiniões aqui, eu não fiz um script, nada, é só para deslanchar uma ideia com vocês, tá? Eu vou deixar no final desse vídeo aqui um pedacinho do que eu vi lá sobre o que está acontecendo na Europa. Busque mais conhecimento, se informe. Lembre do que eu falei. O primeiro passo para resolver algo na tua vida é entender onde que você está errando o problema. Viu que tem um problema? Vamos ver a causa do problema, as possíveis soluções e dando o primeiro passo. Eu espero que vocês fiquem todos com Deus. Deus abençoe vocês. Tenham fé. Apesar de tudo, tenham fé.
tem sempre uma luz no fim do túnel, ok? Um grande abraço e até mais. Então, pessoal, não vou colocar o vídeo, eu vou mostrar uma matéria que está tendo aqui no site do UOL. União Europeia aconselha cidadãos a montarem kit de sobrevivência para crises. Entre itens da lista consta medicamentos, comida, rádio, lanterna e até canivete. Eles estão falando que é sobre crises climáticas, mas você já entende o que está acontecendo, né? Por que desses itens aí, né?